E aí, uma vez, então, que o gesto motor foi planejado, comando motor, né? Córtex motor primário, manda o comando motor. Daqui para frente eu vou falar comando motor, drive neural, drive central, é tudo a mesma coisa. Então, drive é a quantidade de potencial de ação que vai para o músculo. Isso é o drive, chama de drive. Drive central, drive neural, ou comando motor, que é o comando, né, traduzido em potencial de ação, que vai em direção ao músculo periférico para fazer com que ele se contraia. Então, a gente vai começar a falar agora como é que esse impulso chega lá, como é que o músculo se contrai a partir dele. Pessoal de casa aí tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Pessoal de casa está no meio do caminho, tentando chegar aqui ainda. Então, vamos lá. Potencial de ação. Foi planejado, foi enviado e vai alcançar o músculo periférico. Não parece, mas é isso aqui. Músculo. Então, a gente tem lá o axônio do nervo motor e nós temos as inervações. Então, primeira coisa, como é que o potencial de ação caminha? Saltando, uma característica saltatória, né? Mas quando a gente pensa em potencial de ação, a gente está falando do deslocamento, né? De cargas carregadas eletricamente, sódio e potássio. Tem mais cargas positivas e dentro ou fora? Fora. Mais fora, né? Tem carga positiva dos dois lados. A gente fala que o interior é carregado negativamente, né? Na verdade, não, tem carga positiva aqui. É que tem mais carga positiva fora. Então, quando você tem troca de sódio e potássio, essas cargas positivas trocando entre o meio intra e extracelular fazem com que o potencial de ação ele percorra por todo o axônio até alcançar aquilo que a gente chama de junção neuromuscular. Junção neuromuscular. E aí, como é que um estímulo elétrico que vem percorrendo pelo axônio e alcança aqui a junção neuromuscular, como é que esse estímulo elétrico passa para dentro do músculo? Se a gente tivesse que ampliar essa foto aqui, seria algo mais ou menos assim, né? Ó. Vou fazer mais caprichado. Aqui no terminal pré-sináptico, ou seja, na parte axonal, a gente tem vesículas lá na pontinha do axônio, são vesículas que armazenam neurotransmissor. No caso do movimento, qual que é o específico? Acetil? CoA não, acetilcolina. Acetil-CoA é aquela que dá para mitocôndria. É outra coisa. Qual que é o neurotransmissor específico utilizado para a contração muscular, para o gesto motor? Acetilcolina. A acetilcolina, que é um neurotransmissor, ela fica armazenada, então, dentro dessas vesículas e ela precisa sair aqui para fazer uma interação química, para fazer com que essa corrente elétrica que vem aqui na fenda pré-sináptica, então isso aqui é a fenda sináptica, né? Aqui é a parte pré-sináptica, essa corrente elétrica que chega aqui no terminal axonal, passe para a parte pós-sináptica. Isso é sinapse de pode ser de nervo, de qualquer tipo de nervo para qualquer tipo de tecido, tá? Pode ser sinapse de nervo para nervo para tecido, como é o caso aqui. Como é que esse neurotransmissor desencadeia uma resposta elétrica, então, na parte da fenda pós-sináptica?
esse potencial de ação que vinha vindo pelo axônio, né? Ou seja, deslocando cargas elétricas entre a membrana, sódio para dentro, potássio para fora. Esse potencial de ação, esse PA aqui, chega na fenda pré-sináptica e ele tem um mecanismo mais complexo aqui que envolve cálcio, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes, porque a gente vai falar isso na aula que vem. Mas, basicamente, esse potencial de ação, ele desloca para o cálcio que está armazenado na fenda pré-sináptica, no terminal axonal aqui. Ele desloca esse cálcio para dentro da fenda pré-sináptica, e esse cálcio é responsável por deslocar essas vesículas aqui contendo acetilcolina em direção à membrana pré-sináptica. Porque as vesículas, elas não estão necessariamente na membrana, né? Elas estão ali no terminal axonal, mas elas estão razoavelmente longe, do ponto de vista microscópico, obviamente. Razoavelmente longe da fenda sináptica. Essas vesículas, então, elas migram até a membrana, e quando elas se juntam na membrana, elas se abrem, liberando, então, esse neurotransmissor que vai se ligar, que foi liberado na fenda pré-sináptica, e vai se ligar ao seu receptor de membrana na fenda pós-sináptica. Então, esse neurotransmissor que estava armazenado em vesículas, pelo deslocamento causado pelo cálcio, esse neurotransmissor é liberado na fenda pré-sináptica, se ligando na fenda pós-sináptica ao seu receptor de membrana. Toda vez que ele se liga ao seu receptor de membrana na fenda pós-sináptica, essa ligação aqui causa, de novo, um deslocamento de cargas elétricas entre a membrana, entre o meio interno e externo da membrana celular, no caso aqui, agora a membrana muscular. Então, aquele potencial de ação que era caracterizado pelo movimento de cargas elétricas sódio e potássio, meio intra-extracelular, até a fenda pré-sináptica, ele continua por conta desse mecanismo aqui de neurotransmissor. E agora, esse movimento continua, então, na fenda pós-sináptica, ou seja, na membrana do músculo. Quando esse estímulo é suficiente, então, para ultrapassar o potencial de membrana de repouso do músculo, esse potencial de ação, então, percorre a célula muscular, que é chamada de... Como é que é chamada a célula muscular? A membrana da célula muscular? Sarcoplema. Que é a membrana da célula muscular. Uma vez, então, que esse potencial de ação alcança a fenda pré-sináptica, ele é enviado, né? Ele cruza em direção ao músculo e desencadeia aqui o potencial de ação na membrana muscular.